Oi, eu sou a Madu, uma atriz em descoberta, e no Criando Espaço de hoje temos Carol Oliveira. Oi! Como estamos? Estamos muito bem. Sinto honrada por este convite. Sempre bom falar sobre arte, né? E trazer luz para as pessoas que ainda estão em dúvida e procurando respostas. Acho que você pode começar se apresentando. Sou a Carol, tenho 28 anos, sou aqui de São Paulo. Sou atriz desde 2020, então 4 anos formada. Mas estudei teatro há alguns anos antes, né? A primeira vez que eu tive contato com teatro foi aos 19 anos, em 2016, eu acho. Me formei com a Madu em 2020, a gente se formou online, porque pandemia. Fiz algumas peças, além das peças do nosso curso, né, preparatórias. Trabalhei com a companhia Triptal em leituras dramáticas, se apresentou na Oswald de Andrade, foi bem legal. E fiz algumas participações em 2 peças infantis. Não trabalho mais com teatro. Hoje eu faço estudo assessoramento executivo, eu estou na parte jurídica, né? E assim, essa vida da arte, pelo menos para mim, com as minhas experiências, eu não tive a oportunidade de me formar na faculdade mesmo, ingressar numa faculdade de teatro. A gente se formou em uma escola muito renomada aqui de São Paulo, muito boa, com professores ótimos. Mas o custo é complicado, né? Enfim, a gente sabe que a educação que eu tive sempre estudei em escola pública, então acredito que não tive condições de prestar vestibular e tudo mais. Baseada nas minhas experiências com o teatro, eu sempre tive que ter segundas opções, assim, né? Então, ao mesmo tempo que eu sempre trabalhei com outras coisas não relacionadas à arte, para poder custear os meus estudos, para poder custear, às vezes, alguns projetos, algumas peças em que eu participei. Aqui em São Paulo, a arte é muito expansiva, né? As pessoas têm acesso a muitas coisas, mas se manter nesse lugar é um pouco complicado. Então, pelo menos para mim, eu tive sempre que escolher e estar fazendo outras coisas além do teatro, para além do teatro, para poder me manter nesse lugar. Eu acredito que para quem está ingressando agora, quem tem desejo, quem tem interesse, vai. Essa cidade ela te incentiva. De alguma forma ela te incentiva. Tem espaços que você pode utilizar. A gente tem a internet hoje, então muitas pessoas trazem conteúdo como a Madu faz isso. Eu acho muito importante, porque não sei pra você, amiga, mas quando acendeu essa chama de que, olha, acho que eu quero fazer teatro, eu não tive muito, tinha esse conteúdo que a gente tem tão amplo na internet, com muitas pessoas trazendo visões e experiências diversas, assim. Então, eu acho importantíssimo esse conteúdo que você traz e que a gente vê também em outras plataformas, para poder trazer e dar esse start para quem está começando, sabe? A pessoa quer entender, quer saber. Não é fácil, não é um ambiente fácil, é um ambiente difícil. Não tô aqui para desmotivar, obviamente, porque é muito gostoso. E a gente tá. Quem mora em São Paulo tem esse privilégio de poder ter opções, de poder ter, de alguma forma, se ligar ao teatro e a essa arte, de alguma forma. Acho que você trouxe um ponto importante, porque Uhum. nos vídeos que eu posto, muita gente comenta: eu preciso estar no eixo Rio e São Paulo para eu conseguir algo. Eu venho de uma cidade pequena que não tem nada, então eu Sim, precisei me vir me formar em São sim, Paulo. Só que eu acredito que em algumas cidades, como hoje eu moro em Sorocaba, lá tem um Sesc, eu consigo buscar de alguma forma a arte. sim, Então acho importante a gente falar que também nos lugares onde a pessoa está, ela pode buscar. Ali tem sim, algum exato. artista. Sim, Como com eu estava na certeza, minha cidade e não me enxergaram. com certeza. E hoje é mais acessível, né? Então, eu acho que quanto mais a gente, né, tá evoluindo e transformando a cidade, os jovens estão certos do que querem buscar, as coisas vão ficando mais acessíveis. Eu acho que para quem não mora em São Paulo, eu não estou dizendo aqui que São Paulo é a cidade e tudo mais, mas muita coisa acontece aqui,
Acho que como qualquer lugar tem os seus nichos, né? Exato. As coisas têm os seus nichos. Então, eu acho que se entender nesse lugar, entender o que você quer buscar, aonde você quer chegar, é um passo importante, Exato. né? Então, temos muitas opções de ensino para pessoas que querem trabalhar com teatro. Não só o Macunaíma, que foi onde a gente se formou, ou o Wolf Maia, que é uma das grandes escolas que a gente tem aqui em São Paulo e também no Rio, mas tem muitas oficinas, tem muitos projetos gratuitos, incentivando as pessoas a Vamos isso. falar da Oswald? Ai, meu lugar preferido nessa cidade é Oswald, inclusive está passando por esse momento tão difícil que eu acho que agora, mais do que nunca, os artistas precisam sim se juntar e falar sobre isso. Esse espaço é importante demais para artistas que já têm a sua carreira consolidada, mas também para quem está começando. Aquele espaço é um espaço importantíssimo para a gente divulgar a nossa arte. A gente conhece, eu já falei bastante também no TikTok dando dicas, mas o que é a oficina Oswald de Andrade? A oficina Oswald de Andrade é um espaço, é um prédio tombado ali no Bom Retiro, onde os artistas usam aquele espaço, são muitas salas ali, para poder trabalhar nos seus projetos, com fomento, editais ou não, e também para utilizar o espaço para se apresentar. Então, aquele espaço ele recebe tanto peças teatrais quanto projetos audiovisuais, exposições de artes visuais, todo tipo de exposição, na verdade. E eles fornecem ensino, né? Eles fornecem. Sim, exato. Então, ano passado eu fiz alguns cursos online, porque não tinha sim. como vir para São Paulo, pela Oswald, com certificado, com professores renomados, então isso também é importantíssimo, assim, ainda mais para quem quer começar. Sim. Porque às vezes a gente não tem uma ideia, a gente não tem dinheiro, a gente não está pensando em prestar um vestibular, então eu ter um gás ali de saber como que é algo é muito massa também, antes de entrar para algo que vai durar anos. Nossa. A Oswald fornece isso, né? Sim. Você ter esse primeiro olhar. E essas oficinas que você está citando fazem parte, a maioria, de projetos que foram contemplados com, né, com editais e tudo mais, que precisam propagar esse trabalho. Então, é extremamente importante. Aquele lugar é extremamente importante. Então, acho que mais que nunca a gente precisa falar disso e saber que o governo não pode, existe, o governo não pode fechar, gente. Muita gente não sabe que existe. É uma parte de São Paulo muito importante para a cultura, para nossa cultura, né? Exato. Eu acho legal a gente falar, porque, igual eu falei, muita gente não sabe que existe, e porque é gratuito. Eu acredito muito no que é gratuito, e a gente tem essas coisas gratuitas. De novo, a gente fala você traz essa questão da gratuidade. As pessoas acham que fazer teatro, né, aqui em São Paulo tem um nicho específico, você precisa ter dinheiro, e não, está mais acessível. Mas parece que de alguma forma as pessoas, algumas organizações, enfim, não sei, a nossa prefeitura, o nosso governo luta contra. Sempre, e faz com que isso não seja acessível para as pessoas que não têm condições de pagar uma Macunaíma, de pagar um Wolf Maia. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso e trazer essa visão realista das coisas. De como é gostoso você ter muitas opções na cidade hoje em dia, porque parece que os artistas se lutam contra esse sistema e isso é muito bonito de ver. Continuemos. Então continuemos, e você vai encontrar lugares acessíveis para isso, para poder ter esse contato com o teatro. Eu digo não só informação, mas tem muitas pessoas que eu já levei no teatro e que falaram para mim: nossa, eu não sabia que era tão simples assim você ter acesso a uma peça. Eu não sabia que era tão simples você chegar uma hora antes e conseguir ingresso gratuito. Eu não sabia que esse espaço, não só o Oswald, mas o Sesc, o Centro Cultural, tinha essa disponibilidade de qualquer tipo de arte, não só teatro. Então, é importante a gente falar sobre isso e trazer essa visão realista das coisas, mas que, assim, dá vontade de continuar e querer fazer isso que você faz, de trazer esses
relatos, esses depoimentos de pessoas que você conhece e até os seus próprios, das suas próprias experiências, para poder ajudar outras pessoas. Acho que continuar é importante, mas como continuar, né? Como continuar? A gente vive nessa sociedade, estava falando com a Carol antes de ligar a câmera, que é muito desvalorizado. Então, estar na arte é muito bonito, muito romântico falar isso. Mas o que estar por trás não é um CLT que tem que dar conta. Quando eu conheci a Carol, eu tinha me mudado de turma, eu estava em um CLT e eu tive que parar com tudo que eu estava fazendo em função artística fora o que eu estava me formando, porque eu faço parte de agências desde pequena, mas eu tive que parar porque ou é uma coisa ou é outra. Sim. Além da pressão familiar, que até uma parte a gente entende, mas depois ainda dói, de que você precisa ter uma formação além disso, porque isso é um hobby, isso não vai ser seu trabalho. E tantas outras coisas que a gente escuta, não só da família, mas de outras pessoas que até o momento tem um limite para que seja bom. Eu quero que você tenha uma outra opção para que você consiga o seu trabalho, porque a arte realmente é desvalorizada, mas depois vai passando de um ponto em que a gente não consegue enxergar outra coisa dentro da gente. Eu não consigo me ver de outro modo fazendo outra coisa. Mas isso não quer dizer que a luta que eu estou tendo é fácil. Muita gente começa com essa visão, né? De que é essa visão romantizada, de que eu vou conseguir isso, eu vou conseguir aquilo. Mas é difícil, a gente não pode vir aqui dizer que não. E você tem que fazer escolhas. Se você não tem o privilégio de se dedicar 100% a isso, você vai chegar em um ponto em que você vai ter que fazer escolhas e sacrifícios. Isso é importante dizer. Então, trazer essa visão, trazer esse pensamento realista, essas experiências que a gente teve, é importante porque eu queria ter tido alguém para me falar isso quando eu comecei. Essa questão financeira que pega, a gente vai escolhendo outras coisas, a gente vai tomando outros rumos, mas sabendo que, né, tem Amor continua, tem aquele né? amor, tem aquele interesse. E é legal a gente falar sobre isso também, como você disse. O seu foco não é mais estar no teatro no quesito de trabalhar atuante, com isso, sim. Mas que você ainda consome. E a gente estava falando de coisa gratuita, a gente está atrás de uma exposição gratuita no Sesc. Então, para as pessoas que não têm interesse de estar atuante na área, mas que querem entender a área, muita coisa que ainda movimenta dentro da gente sem a gente precisar estar na área de fato. Então, estar na exposição, isso já movimenta muitas coisas artísticas dentro da gente. Claro. E estejam, porque esses lugares são nossos e a gente tem que ocupar, ainda mais sendo gratuitos. E divulguem, né? Muitos desses espaços hoje em dia são de artistas indescobertos, artistas que estão, né, começando a sua carreira. Então, divulguem peças que vocês vão, divulguem exposições, divulguem. Vamos falar desses artistas independentes, vamos propagar, né, essa arte tão independente que São Paulo também acolhe, sabe? Então, eu adoro. Amiga, eu quero saber, para finalizar, como você se define artista? Como você se olha artista? Que artista a Carol é nesse mundo? Que pergunta difícil. Acho que hoje eu sou uma artista que prefere se renovar através da arte. Então, consumir mais artes para poder enxergar um mundo um pouquinho melhor. Quando eu tô perdida, quando eu tô me sentindo desesperançosa no mundo, com as pessoas, é o que eu procuro. Então eu vou no teatro, eu vou no cinema, eu vou ler um livro, eu vou, enfim, consumir arte. Consumir arte. Bom, e para finalizar, para deixar um gostinho de quero mais, nós vamos ler o quê? Vamos ler um poema de Álvaro de Campos, que se chama Todas as Cartas de Amor. E falando em poema, eu quero que você fale da sua página, por favor. Né? Eu deixei a arte, mas a arte não me deixará nunca. Então eu tenho uma página que se chama Tudo Que Não Te Contei. Sigam lá, eu escrevo poemas, ou tento, textos. Sigam e divulguem meus textos se tocar no coração de vocês. @Tudo Que Não Te Contei.
Obrigada, amiga.